Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E um abraço especial a você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, ao vivo e a cores, para acompanhar essa pregação. Quero que você aplauda o seu irmão que está aqui. Bem-vindo. É uma graça para nós, Canção Nova, recebemos você aqui na nossa casa. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. E a gente espera você também, viu? Que está do outro lado. Que você reapareça por aqui, né? A gente está com saudade, tá bom? Quando você puder, monte a sua caravana para você estar aqui na Canção Nova e você também viver esse momento. É diferente, não é, gente? Não é? Uma coisa é a gente assistir pela TV, né? Outra coisa é a gente estar aqui, andando pelas chácaras, encontrando as pessoas, almoçando na Canção Nova, comendo. É um lugar diferente. Eu não sei se vocês sentem isso, mas quando eu entro na chácara, eu sinto o território de Deus. Nós estamos pisando, né, no território de Deus. E esse rincão aqui, né, se ele fosse falar, se ele tivesse voz para falar, ele contaria inúmeras e inúmeras histórias de pessoas que chegaram aqui destruídas pelo pecado, pelos acontecimentos da sua vida, e tiveram um encontro com Deus, foram evangelizadas e tiveram as suas vidas transformadas. Por isso, esse solo onde você pisa tem muita lágrima que foi derramada, viu? Inclusive a minha, está perdida por aí, né? A sua, e quem sabe de tantas outras pessoas que passaram por aqui e deixaram por aqui suas misérias, né? Seus pecados. Outro dia, eu descendo lá no centro de evangelização, lá embaixo, tinha acabado de acontecer um acampamento, era tipo segunda-feira, né? Os nossos colaboradores ainda não tinham passado por lá para limpar, porque dá um trabalhão, né? E eu vi a sujeira que estava aquele lugar, e eu pensei, meu Deus, né? Esse acampamento que passou por aqui esse final de semana, o povo veio e deixou seu pecado aqui, né? Sua sujeira, graças a Deus, sinal de que a ação de Deus está acontecendo. Então, deixa o Deus tocar no seu coração. Quero que você pegue a palavra comigo, foi essa direção que me trouxeram para essa pregação de hoje. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 seguintes. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 seguintes. Vai falar sobre a evangelização, sobre o ardor missionário, o ardor por proclamar a palavra de Deus. 2 Timóteo 4, versículo 1. E diz o seguinte: diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado. Qual é a insistência? Está aí a ordem, logo em seguida. Proclama a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente. Convence, repreende, exorta com toda paciência e com toda preocupação de ensinar. Olha a ordem de Deus para nós, gente. Vou repetir, tem vários verbos aqui, né? Convence, insiste, repreende, exorta, com toda paciência, mas também com muita preocupação de sempre estar ensinando. E diz mais: pois vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas conforme o seu gosto, se cercarão de uma série de mestres que só atiçam o ouvido. Olha só, veja se isso não é uma grande verdade. E assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações e faz o trabalho de um evangelizador, desempenha bem o seu ministério. Quero que você leia comigo esse último versículo. Tu, porém, você mesmo,
Tu, porém, não sei qual é o seu nome, mas é para você, para mim também. Tu, porém, vigia em tudo, ou seja, reza para valer. Suporta as provações, porque elas acontecem. Faz o trabalho de um evangelizador. Desempenha bem o teu ministério. Mas eu, Rogéria, eu, pobre coitada, eu não sei fazer nada, não sei falar, tenho vergonha. Está parecendo o profeta Jeremias, né? Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Não conheço a palavra, não sei. Testemunha com a vida, meu filho, minha irmã. Testemunha com a vida. O Senhor está nos pedindo hoje. Faz um trabalho de evangelizador e desempenha bem o teu ministério. Depois que nós conhecemos a nosso Senhor Jesus Cristo e temos o nosso encontro pessoal com Ele, nós vamos avançando na nossa conversão, dia após dia, é ou não é? Você lembra do primeiro dia que você teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você se apaixonou por Jesus, só que o Senhor não para nisso, Ele vai nos pedindo cada vez mais. E chega a hora que Ele pede para você, isso que está na carta a Timóteo, seja um evangelizador, desempenhe o seu ministério. Não sei qual é o seu ministério, o que você pode fazer, mas alguma coisa você pode fazer para salvar uma alma, um gesto concreto, o testemunho de vida que você dá, as palavras que muitas vezes, às vezes, né, sem tanto conhecimento teológico, mas palavras cheias de vida, cheias de experiência com o Senhor, são capazes de atrair aquele homem, aquela mulher, aquele jovem para Deus. Não é só obrigação da Canção Nova evangelizar. Sim, é minha obrigação também, mas é sua também. Você pode chegar aonde eu não posso chegar, onde eu não posso entrar, onde eu não consigo com as minhas forças pequenas, humanas, né? Você pode, é lá mesmo, naquele grupinho de senhoras que você reúne semanalmente, aqueles jovens da sua paróquia, aqueles irmãos que você conhece, aqueles que trabalham com você lá naquele chão de fábrica, eles precisam conhecer o Evangelho, e a palavra de Deus hoje foi muito concreta, a direção: convence, insiste, repreende, exorta com muita paciência, mas insiste, diariamente, uma pitadinha aqui, uma palavra ali. São João da Cruz já dizia, não é? Onde não há amor, coloque amor e você colherá amor. E isso vale também para a palavra de Deus, que nos traz libertação. Não tem a palavra de Deus, vai colocando cada dia um pedacinho dela, com o seu testemunho de vida você vai convencer a muitos. Tem uma palavra no profeta Daniel, depois a gente volta aqui em Timóteo, que eu gosto muito, aliás, que é uma promessa de Deus para aquele que é evangelizador, catequista, para aquele que diz, como diz a palavra, insiste oportuna e inoportunamente. Daniel capítulo 12, versículo 3, para você, olha. É uma promessa, viu? Os conscientes hão de brilhar como relâmpagos, e os que educaram a muitos para a justiça brilharão para sempre como estrelas. A promessa de Deus dada ao profeta Daniel para aqueles que, em primeiro lugar, têm consciência, ou seja, estão se convertendo a cada dia, renovando a sua vida, e têm consciência dos seus atos, têm uma conversão sincera, mas também aqueles que ensinam a muitos o caminho da justiça. É você. Deus está nos chamando, meus irmãos. O quanto mais evangelizadores, mais pessoas evangelizadas nós teremos. E a palavra de Deus vai dizer: insiste,
oportuna, ou seja, numa oportunidade, ou no momento em que a pessoa nem está esperando, inoportunamente, prega com as palavras e com a vida. Você já deve ter conhecido muitos evangelizadores, você conhece a gente da Canção Nova, a gente fala na rádio, na TV, grava vídeo. Aliás, né, na pandemia, eu achei muito interessante, surgiram tantos evangelizadores nas páginas do Facebook, do Instagram, não é? A gente abria à noite, cada hora era um diferente, né? Isso foi bom. Sabe por quê? Porque as pessoas não ficaram atrás das suas poltronas de sofá, assistindo os seus filmes, mas foram para a internet, porque os grupos de oração estavam fechados, não é? Os retiros não estavam acontecendo nas comunidades, e as pessoas aproveitavam, umas para rezar o texto, outras para trazer uma palavra, outras para tocar um violão e cantar uma música, e muita gente teve um encontro com Deus, porque esses evangelizadores, entre aspas, né, de pandemia, deram o seu gás ali. Parabéns, se você teve a coragem de colocar a cara a tapa, né? É verdade, porque a gente está ali numa rede social e a gente também está à mercê dos maus comentários, não é verdade? Mas essas pessoas tiveram a coragem de ir atrás e evangelizar. Olha, quando eu morava em Portugal, eu morei na missão de Portugal, eu conheci uma senhora, uma velhinha mesmo, velhinha, ela devia ter uns 70 anos. Essa mulher tinha uma garra, uma vontade de evangelizar. Gente, ela ia nos presídios, foi a primeira vez que eu fui num presídio, e eu fui num presídio lá em Portugal. Primeira vez que eu estive lá, nesse presídio, com essa senhora. Essa velhinha, ela entrava no presídio, todo mundo conhecia ela, e ela ia nas celas em que os presos não eram liberados para o grupo de oração. A gente fazia um grupo de oração. Então, alguns presos não eram liberados. Aqueles, né, que eram mais, entre aspas, né, cometeram crimes, né, mais hediondos, vamos assim dizer. Ela usava assim um pequeno degrauzinho assim de madeira para chegar naquela portinha em que se coloca a comida para o preso, né? Ela subia naquele lá, porque ela era baixinha, menor que eu, e ali, naquele buraquinho, ela falava uma palavra de Deus para aquele preso que estava lá. Ela dava uma mensagem, ela falava: meu filho, eu estou rezando por você, estou unida a você. Enfim, gente, uma pessoa de idade, poderia estar na casa dela, né? Curtindo a velhice dela, descansando, já tinha trabalhado a vida inteira, mas ela estava imbuída dessa vontade de evangelizar, dessa gana de ganhar almas para Deus. E ela usava daquele buraquinho para evangelizar. Era uma oportunidade pequenininha que ela tinha, mas o Senhor usava daquela mulher para trazer aqueles homens para Deus. Bendito seja a garra dessa mulher, né? Eu acho que ela já até morreu, porque já faz mais de 20 anos. Mas ela morreu evangelizando. Rogério, eu não sei falar. Prega com a sua vida. Prega com o seu testemunho. Prega com a unção que Deus te dá naquele momento. Eu não sei como Deus vai usar de você. Teve uma vez, gente, ainda lá em Portugal, quando eu morava lá, Deus usou de mim para ser pedestal. É verdade. Sabe esse pedestal que está aqui, ó? Tem um pedestal aqui com microfone, não tem? O pedestal, ele tem essa função, né? Ele sustenta o microfone, né? Se não tiver o pedestal, o microfone cai, certo? Pois eu estava lá num encontro e uma pessoa ia pregar com um microfone sem fio, que nem esse aqui, ó. E ela, é claro, né? Estava ali para pregar, mas não tinha muita experiência em manejar o microfone e a Bíblia e tudo mais. Então,
Então ela pediu para alguém segurar o microfone para ela. Então a pessoa ia ter que ficar o tempo todo da palestra daquela mulher, era uma senhora, desse jeito. E adivinha quem foi escolhido? Eu. Eu fiquei o tempo todo da palestra daquela mulher segurando o microfone para ela. E isso, gente, acho que deu quase 1 hora, né? Imagine meu braço no final, né? Estava doendo. Mas naquele momento o Senhor falou muito comigo. Porque Ele me disse, em primeiro lugar, né? Que eu precisava me colocar como um pedestal, sim, na humildade de alguém que auxilia um evangelizador a proclamar a palavra. Naquele momento, o Senhor só queria aquilo de mim. Embora eu pudesse pegar o microfone, cantar, pregar, né? Mas naquele momento o Senhor pedia que eu fosse um pedestal. Só isso, só isso. Por exemplo, você que é um sócio evangelizador na Canção Nova, você que ajuda essa obra, é como se você estivesse segurando o microfone para mim agora. É como se você fosse o pedestal. Eu estou sustentando a pregação da Rogerinha, estou sustentando, porque eu não posso estar lá, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não tenho experiência, eu estou longe, mas eu sou o pedestal que ela precisa neste momento para pregar o Evangelho. Está vendo só? O pedestal, gente, serve para muita coisa. Às vezes você não vai pegar o microfone, mas você está sustentando alguém para pregar, evangelizando, você está ajudando, você está contribuindo para que essa palavra, por exemplo, aconteça. Insiste, oportuna, inoportunamente, convence. E aí ele vai dizer, né, porque vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. A gente já chegou nesse tempo, nós já chegamos, e é missão nossa. São Tomás, ele vai dizer assim, que o cristão, o caminho dele é do amor a si próprio, do egoísmo, ao amor por Deus, quando nós conhecemos a Deus, e por último, o amor ao irmão. Nós temos que atingir essa terceira fase, o amor ao próximo. E o amor ao próximo também, vamos dizer assim, abraça o proclamar e o partilhar aquilo que de mais rico eu tenho. O que é que de mais rico eu tenho? Jesus. Eu alcancei a graça de ser evangelizada, de ter o meu encontro pessoal com o Senhor. Foi a grande bênção na minha vida, e eu tenho essa riqueza dentro de mim, a minha experiência com Deus. Eu sei que Deus me faz bem, eu sei que a minha vivência cristã me leva à salvação. Eu preciso partilhar essa salvação com aquele que ainda não ouviu essa pregação. Eu preciso ser canal para que o outro tenha um encontro. Eu preciso sair do meu egoísmo para ir em direção ao meu irmão. A nossa conversão, a sua conversão, precisa sair de você para o outro. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, a sua conversão, fale para ela, precisa sair de você, para ir em direção ao outro. Aí sim, né? E é claro, né, gente, com a força e a graça que Deus nos dá. A palavra na carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer que o maior dom é o dom do quê? Qual é o maior dom? É o de línguas? É a profecia? Qual é o maior dom? É o dom da caridade. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu profetizasse, se eu pregasse para multidões, mas se eu fosse vazia, pensando em mim mesma, isso de nada adianta,
porque o maior dom eu preciso alcançar, que é o dom da caridade. A caridade realmente vai ser, vamos dizer assim, o nosso julgamento. Como já nos diz também São João da Cruz, no final de todas as coisas, você não vai ser julgado por aquilo que você fez ou não fez, vai ser julgado por aquilo que você deixou de fazer. Seremos julgados pelo amor que nós não repartimos uns com os outros. O grande julgamento será esse, a caridade. A conversão, então, precisa acontecer em nós, para que a gente, imbuído dessa conversão, a gente tenha coragem de evangelizar. A palavra de Deus vai dizer: pois vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, meus irmãos, em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas eles agirão conforme o seu gosto. Já estamos vivendo isso, já estamos nesse tempo. E aí essas pessoas se cercarão de uma série de mestres, e como tem se levantado mestres e mestres neste tempo, que só atiçam o ouvido, vai dizer a palavra, e assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão a fábulas. Existem muitos pregadores que têm levado as pessoas à perdição e não à salvação. Por quê? Porque essas pessoas, elas atiçam o ouvido, como está aqui na palavra, para que elas deixem de ouvir a verdade, e aí elas começam a seguir fábulas, histórias, não tem conversão concreta, entendeu? Um grande pregador da palavra, um bispo, escritor muito famoso, em vias de beatificação, norte-americano, chama-se Fulton Sheen. Ele escreveu num dos seus livros que hoje em dia, nesse tempo, as pessoas, elas têm procurado 3 tipos de igrejas diferentes. Presta atenção. Olha os tipos de igreja que estão na modinha do povo. Ele já morreu, mas ele já deixou escrito isso há alguns anos. E hoje a gente vê que essa é a grande realidade. O primeiro tipo de igreja que ele fala é a igreja cor-de-rosa. Já viu falar da igreja cor-de-rosa? Não? A igreja cor-de-rosa que as pessoas estão procurando, que justamente diz dessa palavra, né? Que estão indo atrás das fábulas, dos falsos mestres, é a igreja que fala o que você quer ouvir. Ela não fala de conversão, não fala que você tem que deixar de beber, fala palavrão, de se vestir, vamos dizer assim, de forma inadequada. É aquela igreja que passa um verniz, onde tudo é lindo, onde as mensagens são lindas, mas essa igreja não converte ninguém. Essa igreja não chega para você e prega aquilo que é a verdade do evangelho, que a sua vida está desregrada, que você não pode viver dessa forma inadequada à sua sexualidade e tantas outras coisas, que você não pode ser corrupto, que você não pode pegar o dinheiro dos outros. É uma igreja que não fala nada disso, que aceita tudo. A igreja cor-de-rosa diz daquilo que eu quero ouvir. Então eu vou, e aí canta, né? É bonito, mas não converte, gente, porque passa a mão na cabeça da pessoa, né? Tadinho, né? Sempre assim. E muita gente está indo atrás da igreja cor-de-rosa, mas não é só essa não, viu? Ele fala também que existe a igreja da ambulância. Olha que interessante. Por que a igreja da ambulância? Porque a igreja da ambulância, ele escreve, é a igreja das pessoas que só vão atrás da cura. A ambulância, né, pega a gente quando a gente está passando mal, né, e leva para o hospital. É o pronto-socorro espiritual.
Então, se naquela igreja se manifestam curas, libertações de forma estupenda, né? Nada contra momentos de oração e libertação, viu? Mas eu estou dizendo de algumas pregações e tipos, né, de igrejas que só proclamam cura em cima de cura e vendem cura e, enfim, levam as pessoas a só realmente a ir em busca da sua cura, mas não da sua conversão, mas não em busca da sua mudança de vida. Então, a igreja, para essas pessoas, só é boa se naquela noite, naquele retiro, se proclamou tantas e tantas curas e libertações. E ele vai escrever sobre isso, porque as pessoas estão atrás de fábulas. As pessoas querem justamente ir atrás de coisas que não comprometem a sua salvação. Não a levam, aliás, não as levam à salvação. Não comprometem a sua vida, não faz com que elas deixem o pecado. A gente precisa evangelizar, meus irmãos, e falar a verdade, proclamar o evangelho, ler a palavra de Deus. O Senhor disse isso, o Senhor pregou isso. Enfim, elas vão atrás de uma igreja de ambulância, ou da igreja cor-de-rosa. E a terceira igreja? A terceira igreja que ele escreve sobre a igreja da rumba, né? Rumba é um tipo de música, né? Agitada, né? De dança, né? É muito para cima, assim, agitada, né? Aquela que faz muitos gestos, né? A igreja que faz você pular, dançar, né? Levantar os braços, cantar, né? E é só isso que é a sua igreja, essa igreja. Então, se pulou muito, se dançou, se foi o fervo da dança, aí essa igreja, para essas pessoas, é uma igreja boa. A igreja, não, mas eu fui lá na Canção Nova, estava lá no Rincão, não estava assim tão animado, lá naquele lá é mais animado, porque se não animar muito, né? Se não suar a camisa, não foi bom. Não é isso, meus irmãos. Claro que um momento de retiro, de grupo de oração, a gente precisa ter um momento de cura, um momento em que a gente canta, não é? E que a gente bate palma, em que a gente, vamos dizer assim, deixa a alegria vir para fora. Mas também tem um momento em que o Senhor nos exorta, porque a palavra de Deus vai dizer: exorta, repreende com toda paciência e com preocupação. Então a pregação não é só levantar o braço, né, cantarolar, não é só proclamar cura, não é só passar a mão na cabeça, não, é também dizer para você, meu irmão, você precisa mudar de vida. Essa pregação precisa acontecer. O Papa Francisco, numa das suas pregações, ele vai dizer que hoje em dia, na evangelização também estão acontecendo muitas fake news, né? Também, porque as pessoas estão vendendo um produto como a serpente vendeu para Eva. Não tem problema não, dá uma mordidinha aqui, Deus escondeu de você, imagine, não vai fazer mal para você esse pecado não vai te levar para o inferno. São as pregações fake news, né? Em que não levam a uma conversão sincera. A pregação que leva a uma conversão sincera é baseada na palavra de Deus. E nós temos que falar de Deus e exortar quando é preciso, quando é necessário, corrigir, mesmo que a pessoa não vá falar com você depois, você fez a sua parte, você avisou. É claro, meus irmãos, com caridade, você vai pregar oportuna e inoportunamente, repreender, exortar com paciência, com amor.
e prepara a tua alma para a provação, porque todo evangelizador passa por isso. Está lá no livro do Eclesiastes, capítulo 2, né? Está lá, né? Livro do Eclesiastes, capítulo 2, vai dizer isso. Se você aceitar o convite de Deus, vou abrir aqui, para evangelizar, prepara tua alma para a provação. Mantenha o teu coração firme, vai dizer o livro do Eclesiástico. Inclina teu ouvido e acolhe palavras inteligentes. Então, vá em busca de alimento sólido. Vá em busca de ensinamento. Prepara a tua alma para a provação, porque senão, realmente, vai chegar um tempo que as pessoas não vão aguentar. Se você entra no serviço de Deus, na caminhada, caminha com fidelidade. E qual é o segredo do evangelizador para ele se manter em pé? Para ele suportar esse tempo de provação? A intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelizador que não busca o Senhor, ele padece. São Jerônimo, ele diz assim: sem o Senhor, sem a intimidade com Deus, eu sou incompetente. Eu digo mesmo, né? Sem Deus, a Rogerinha, sem estar na presença de Deus, sem buscar diariamente o Senhor, eu sou incompetente. Eu posso até falar bonito, mas a graça de Deus não vai agir, porque eu preciso estar sobre a graça, eu preciso estar ungida por Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, para que a evangelização aconteça. No documento da igreja, a Evangelho Anunciante, trouxe até um trechinho aqui, ela vai dizer o seguinte, ó: nunca será possível, número 75 do documento da igreja Evangelho Anunciante, nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo acompanhou Jesus de Nazaré no batismo. Ele foi batizado e o Espírito Santo estava ali. Quando ele foi ao deserto, quando ele foi proclamar a palavra, quando ele ministrava a cura e a pregação, o Espírito, vai dizer a palavra, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Quando Jesus foi para o deserto, quando ele foi tentado pelo demônio, o Espírito estava sobre ele. Então, antes de você falar alguma coisa para alguém, repreender, como está lá em Timóteo, exortar, né? Corrigir, vem Espírito Santo. Você vai pedir. Gente, eu não saio de casa sem pedir o Espírito Santo. Eu não vou pregar a palavra sem o Espírito Santo. É Ele que move a minha vida, né? É Ele que me dá coragem. Aliás, é Ele que me dá parresia. Parresia é, vamos dizer assim, uma coragem dobrada, né? Quando eu entrei para a comunidade Canção Nova, gente, no ano de 1995, antes de entrar, aliás, em 1994, quando eu estava fazendo meu discernimento, meu último encontro vocacional, para dar o meu sim à comunidade Canção Nova, a palavra que o Senhor me deu foi justamente lá de Juízes, capítulo 7, versículo 5, que vai dizer assim: se você, menina, né? Se você, Rogéria, se você for medrosa e tímida, é melhor você ir embora para a sua casa. É melhor você abandonar essa missão. E aí eu entendi, naquele momento, que eu precisava ser cheia do Espírito Santo. Com o Espírito Santo eu tenho coragem de vir aqui e falar para vocês. Eu tenho coragem de falar na rádio, de estar na frente da televisão. Eu tenho coragem de anunciar o Evangelho. É o Espírito Santo que dá, vamos dizer assim, esse fogo, esse ânimo, essa coragem, essa parresia de falar de Deus.
sabe? É isso que movia. O Espírito Santo estava sobre nosso Senhor no deserto, estava com o nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele pregou a palavra, quando Ele passou por diversos lugares anunciando a boa nova, pregando o Evangelho e ministrando cura e libertação. Se você acha que você não tem capacidade, você precisa pedir o Espírito Santo. Você precisa da força do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo sobre você, aí você vai longe. É o que aconteceu também em Pentecostes, com os apóstolos, os discípulos e as mulheres que acompanhavam Jesus. Gente, não era fácil falar da boa nova do reino, pregar os ensinamentos de Jesus naqueles inícios. Nós estamos até vendo isso nas leituras desses dias, na liturgia. Você vai ver como eles eram corajosos. O que é que fez Estevão? Nós acompanhamos esses dias, dar a sua vida em prol do Evangelho. A graça do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Gente, sem o Espírito Santo eu não sou nada. Eu não teria coragem de fazer o que eu faço. Eu não teria coragem, eu contei aqui do presídio, né? De ir lá evangelizar homens dentro de um presídio, como eu fiz em Portugal, como eu tive a oportunidade de fazer aqui também no Brasil, em uma vez que eu estive no Mato Grosso, evangelizando dentro de um presídio. Só tinha homem, gente. O cheiro de maconha, né, era visível, eu sentia, né? Eu conseguia sentir, era perceptível. E naquele momento, só estava eu lá, uma menininha, né, desse tamanho, no meio daqueles homens, grade desse lado, e eu passando no meio do corredor, e cantando para eles, falando do amor de Deus, e eles me olhando com um olhão desse tamanho assim, né? E eu vi naquele momento a graça de Deus, a ação de Deus naquele instante. Eu vi que eu estava sobre a unção do Espírito, eu percebo. Naquele momento Deus me deu tanta força para ter coragem de falar o que era possível falar naquele lugar, sobre a graça de Deus. E eu fui sem medo, eu passava assim pertinho da grade, assim, né? Podia alguém estender a mão, agarrar meu pescoço, né? Não, pertinho da grade. Eu olhava no olhar de cada um deles, e aí eu começava a cantar uma das minhas músicas, né? Há uma certeza, sim, olha para dentro e vê um Deus em teu socorro, com amor que não descansa. Há uma certeza, sim, olha para dentro e vê um Deus em teu socorro, com amor que não descansa. E eu olhava para eles assim, dizia: se não nascem mais os sonhos, nem mesmo olha para trás, se depara com o presente e vê que quase se desfaz, e falava: não desista assim tão fácil, há motivos para tentar, seja forte, tem coragem, vale a pena continuar. Há uma certeza, sim, olha para dentro e vê um Deus em teu socorro, com amor que não descansa. E aí, gente, eu vi aqueles homens, drogado, traficante, chorando. Fui eu? Não. Foi a ação de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus. Eu nunca imaginei estar num lugar como esse. E como outros pelos quais eu já passei. Em que Deus, Ele usou, é claro, da minha voz, usou, é claro, daquilo que eu havia preparado, mas
se não fosse a minha intimidade com Deus. A ação do Espírito Santo na minha vida, como diz São Jerônimo, eu estaria ali como uma incompetente. Eu podia cantar lindamente, né? Podia cantar muito, não ia acontecer nada. Mas sobre a ação do Espírito, quando você pede, vem Espírito Santo, que eu preciso falar com meu filho agora. Vem Espírito Santo, que eu preciso falar as verdades do Evangelho para aquela senhora que trabalha comigo e que está passando uma dificuldade tão grande, ela precisa ser evangelizada. Me dá, Espírito Santo, sabedoria, ciência, me dá, Espírito Santo de Deus, a palavra certa, oportuna e inoportuna. A gente às vezes aproveita a oportunidade e às vezes a gente é inoportuno mesmo, mas o Espírito Santo te capacita para você evangelizar. E se as coisas estão muito difíceis, está difícil falar de Deus na sua família, está difícil falar de Deus na sua comunidade, o grupo depois da pandemia fechou, o pessoal não quer voltar, as pessoas estão se debandando. Vou te contar o segredo de São Domingos. São Domingos, ele estava sobre uma comunidade, e a comunidade realmente estava vivendo uma debandada. As pessoas estavam, vamos dizer assim, né, amarradas no pecado. Não conseguiam se converter, a pregação parecia que não atingia o coração daquelas pessoas. Aí São Domingos saiu para o meio do mato assim e foi rezar. E ele foi rezar perto de uma gruta, e quem apareceu para ele? A Virgem Maria, a estrela da evangelização. E Nossa Senhora disse para São Domingo assim: meu filho, reza o rosário, o terço, o rosário, ensina o povo a rezar o rosário, porque eu vou rezar por eles. São Domingos saiu daquele lugar lá cheio de Deus, né? E cheio da presença da Virgem Maria, foi para a sua igreja. E de repente, gente, sem ele pedir para ninguém, os sinos começaram a tocar de forma sobrenatural. E a imagem da Imaculada Conceição que estava sobre aquela igreja, também de forma sobrenatural, levantou os seus braços. E as pessoas viram. E elas começavam a se converter pelas mãos da Virgem Maria. Então, trazendo essa palavra de Timóteo, se hoje está difícil, se as pessoas estão indo atrás das fábulas, dos falsos mestres da igreja cor-de-rosa, da igreja da ambulância, da igreja do Auê, vamos rezar pela conversão dos pecadores. Rogério, eu não posso sair de casa para evangelizar, eu não posso nem sair para minha comunidade participar, mas eu quero contribuir com a evangelização. Como? Eu vou pegar o meu terço e eu vou rezar pedindo o derramamento do Espírito, pedindo a graça da conversão do povo de Deus. Santa Teresinha, meus irmãos, passou o tempo da sua vida inteirinha dentro do Carmelo. Ela não saía para pregar, mas ela converteu muitas almas pela intercessão que ela fazia dia e noite. Muitas vezes, quando eu saio em missão, tem algumas alminhas, né, que rezam por mim, sabia? Eu peço, olha, fulana, reza por mim, estou indo em missão. Intercessores da missão dos pregadores, intercessores da Canção Nova, intercessores dos pregadores, né? Se você não pode, então agora é hora de você ser o pedestal, né? Um dia Deus falou que eu fui pedestal. Quem sabe você pode ser o meu pedestal, o pedestal da Ana, do Emanuel, da Juliana, da Canção Nova que está aqui. Pedestal, Rogério, é sustentar a pregação
do outro com a sua oração, a oração do texto que você faz. Quando você me vê na TV ou vê um dos meus irmãos, não fica reparando não naquilo que a gente está vestindo ou deixando de vestir, se a gente está feio, se a gente está bonito. Eu vou rezar por ela. Eu vou rezar por aquela moça que vai pregar. Vou rezar por aquele padre que vai celebrar agora. Eu vou participar aqui, eu rezo uma Ave Maria por ele. Porque ele pode estar pela pregação sobre a unção do Espírito Santo, sobre a proteção da Virgem Maria. E ele pode tirar uma alma que estava na boca do inferno. Estava prontinha para ser engolida pelo inferno, arrastada por Satanás. Meus irmãos, rezem por aqueles que pregam a palavra. Se você não pode pregar, reze. E se você pode, faça a sua pregaçãozinha de banco de ônibus, de cadeira de hospital, de posto de saúde, que demora demais para atender a gente às vezes, né? Aproveita aquele momento, tem uma alma sedenta ali do seu lado, que pode estar com alguém na UTI, que pode estar alguém em uma situação delicada. Faça a evangelização do banco, né? Senta do lado, começa a puxar assunto, ensina a oração que você faz. Olha, tem uma palavra, viu? Essa palavra me conforta. Olha, toma para você hoje. Com certeza, existe alguém, uma alma que você precisa salvar. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus. E vamos pedir o Espírito Santo de Deus para que possamos ser evangelizadores, né? Cheios do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, vamos ficar em pé. Isso. Um evangelizador sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, como diz São Jerônimo, é o quê? Incompetente. Não funciona. Portanto, que você saia hoje dessa quinta-feira selado, ungido, lavado pelo Espírito Santo, pronto. Quem sabe você que está aqui para pegar o seu ônibus e sentar do lado de alguém e fazer a evangelização de poltrona de ônibus, ou na sua casa, ou via WhatsApp, ou não sei, mas ungido daqui você precisa sair, cheio do Espírito, com a boca exalando Deus, para pregar oportuna e inoportunamente, convencer, exortar, falar a verdade, tirar uma alma das garras de Satanás. Vamos cantar pedindo o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Orar em mim. Orar em mim. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Falar em mim. Mais uma vez, Espírito Santo, vinde. Orar em mim. Espírito Santo, vinde. Orar em mim. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Falar em mim. Vinde curar. Vinde curar. Vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. É que seu braço mais alto que você pode. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma.
com as suas palavras. Peça, Senhor, um ardor missionário, um ardor de pregador da palavra, uma vontade de testemunhar com a vida. Eu sei, meus irmãos, que este tempo que passamos, muito recente, a pandemia, levou muita gente para trás, levou muita gente a se esconder, levou muita gente a desanimar, mas é hora de você se levantar. É hora de se levantar os pregadores, os anunciadores, os pedestais que eu trouxe na palavra. Vem, Espírito Santo, levanta seu braço lá no alto e vá pedindo. Vem, Espírito Santo de Deus sobre mim. Como cantamos, vem incendiar, vem dar vontade de anunciar o Evangelho. Vem, Espírito Santo, dar parresia, coragem a cada um de nós. Vem, Espírito Santo, nos dê ousadia para evangelizarmos oportuna e inoportunamente. Vem, Santo Espírito de Deus, nos dê a graça, a coragem de queremos falar a verdade do Evangelho, evangelizar, exortar, convencer. Vem sobre nós, ó Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Canta isso. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. O Senhor estava tocando uma pessoa que dizia assim: eu estou desistindo dessa moça, estou desistindo dessa jovem. Eu já fiz o que eu podia fazer por ela, mas hoje o Senhor tocou tão profundo no seu coração quando eu disse que você precisa rezar o texto para que as suas palavras, pela intercessão da Imaculada Conceição, sejam eficazes como a pregação de São Domingos. Você despertou. Eu preciso rezar por essa alma que está perdida. O Senhor está tocando num pai que anda desgostoso da vida, porque os seus 2 filhos se desviaram da igreja. Eles cresceram com você, ao seu pé, no grupo de oração, e hoje eles estão revoltados. Jesus está falando a você: insiste oportuna e inoportunamente. Clama o Espírito Santo, clama a unção para as suas palavras, que as suas palavras de Pai sejam ungidas pelo Espírito Santo de Deus. Jesus tocou numa pessoa durante a pregação que fazia esse trabalho nos presídios, e depois da pandemia você aposentou. Você disse: não vou mais. Começou a desistir, deixar. E aí você, durante a pregação, você sentiu vontade de voltar. É isso mesmo, que a unção do Espírito esteja sobre você, que está se sentindo chamado a voltar a pregar a palavra, ou a pelo menos, na sua função no ministério que Deus está te concedendo, ser o pedestal para alguém pregar a palavra, incentivar, ser suporte na pregação do outro. Jesus está suscitando pessoas que amam a sua palavra e desejam partilhar a sua experiência de vida. Obrigada, Senhor, por todas essas graças que o Senhor está derramando. Levanta seu braço mais uma vez e vai dizer: com o Espírito Santo eu vou longe. Com o Espírito Santo eu vou longe. Com o Espírito Santo eu tenho coragem. Com o Espírito Santo eu tenho coragem. Ele me dá parresia. Ele me dá parresia. Ele me dá ousadia. Ele me dá ousadia. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito Eu Santo. preciso de vós, ó
ó Espírito Santo. Eu preciso dessa coragem redobrada. Eu preciso, Espírito Santo, da tua presença. Vem sobre mim, solta a sua voz mais uma vez no Espírito. Mesmo que você nunca tenha rezado assim, ouse no Espírito. Lance agora a tua vida no Espírito Santo e deixa ele te conduzir, te incendiar. Nesta oração, o Senhor destravou a boca de muitas pessoas. Estava travado. Você engoliu uma humilhação que você sofreu e nunca mais você teve coragem de pregar a palavra de Deus. Mas nesta oração, Jesus libertou você. Obrigada, Senhor. Bendito seja, Senhor. O Senhor nos encheu de ousadia. O Senhor nos encheu de parresia. Muito obrigada, Senhor. Levanta seu braço mais uma vez. Cantemos. Incendeia, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor.